Troca de ideias vai falar sobre a questão da prevenção ao câncer de próstata. Médico oncologista Rafael Sevaldo está aqui conosco, ele que atende no Hospital Bruno Born, acredito que atenda em outros hospitais, ele pode falar um pouco mais da trajetória dele aí, mas é especialista nessa área, pode falar sobre câncer de mama também, mas hoje a gente vai dar esse foco aí para o câncer de próstata, que a gente tem falado cada vez mais. É importante que se fale sobre esse câncer, porque os homens ainda têm muita resistência em procurar tratamento ou procurar ajuda, ou fazer uma simples consulta de revisão para ver se tem algum problema. E aí muitas vezes quando descobrem já é tarde para tratar, não consegue e acaba falecendo. Né? Outras pessoas acabam conseguindo se recuperar. E tudo isso a gente vai falar agora com o Dr. Rafael Sevaldo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Todo outubro, novembro, nós voltamos aqui, né, Ricardo, para falar um pouquinho sobre câncer de mama e sobre câncer de próstata e prevenção do câncer em geral. Na última quinta-feira, nós tivemos a abertura do projeto do Parque Rosa, né? Lá no Hospital Bruno Born, e eu comentei naquele momento que nós estávamos ali para informar, e eu acho que tanto quanto informar é desmistificar algumas coisas, né? E quando a gente fala de câncer de próstata, isso é ainda mais importante por todo o tabu que as pessoas, os homens ainda têm ao procurar um médico para esclarecer dúvidas. Às vezes acabam escondendo sintomas da família, do médico, para evitar fazer alguns exames. E é muito importante a gente tentar esclarecer, desmistificar isso para a população, porque, sempre falo, o câncer é uma doença tempo-dependente, né? Quanto antes a gente diagnosticar um câncer, a chance de cura do paciente aumenta muito. E, infelizmente, o câncer de próstata ele é uma doença que, se a gente aguardar os sintomas para procurar auxílio, procurar uma consulta, muitas vezes a doença já está avançada. Então, aí que é a importância do homem procurar uma consulta com um médico para esclarecer suas dúvidas, mesmo ainda sem sintomas. A gente não pode aguardar os sintomas virem para procurar o auxílio do médico ou procurar esclarecer. Ele tem que já ir mesmo assintomático, né? Antes de ter qualquer sintoma, já procurar, marcar uma consulta. Pode ser com um urologista, pode ser com um clínico, para esclarecer e ver se realmente ele precisa ou não precisa fazer alguns exames para rastrear o câncer de próstata. Em que momento o homem deve fazer essa procura? Porque no caso das mulheres, das meninas em especial, pelo menos a maioria deveria, né? As mães já levam para o médico, já começam a fazer alguns exames, a partir de determinada idade também já fazem esse exame com frequência, né? Pelo menos uma vez por ano, a revisão completa, digamos assim. Mas para os homens, em que momento não se deve esperar os sintomas, mas em que momento o homem deve fazer essa busca pela consulta? Quando a gente fala de câncer de próstata, tem algumas variáveis que a gente leva em consideração para indicar a idade de início do rastreamento, tá? Rastreamento, por definição, é a gente aplicar um teste em alguém que não tem sintomas. Então, o paciente não tem nada e vai procurar auxílio. Idade é uma delas, né? Raça talvez seja uma questão importante também, e histórico familiar, tá? Para a população geral, para a população geral que eu digo, uma pessoa que não tem histórico familiar de câncer de próstata ou histórico familiar de câncer de mama ou uma mutação genética conhecida na família, a maioria das diretrizes recomenda a partir dos 50 anos. Tá? Alguns lugares falando a partir dos 45 anos. Tá? Para aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, histórico familiar de familiares de primeiro grau, que a gente fala, que é pai, irmãos, a partir dos 40 anos, em alguns locais a gente já encontra essa recomendação. Então, respondendo para quem tem histórico familiar a partir dos 40, 45, e para quem não tem a partir dos 45, 50 anos. A questão da raça que você falou?
Tem alguns estudos que mostram que na América do Norte, no Caribe, tu tem um aumento de incidência de câncer de próstata em pessoas da raça negra. Mas isso ainda não ficou comprovado em outros locais do mundo. Então, é uma questão discutível ainda, mas também pacientes com raça negra tendem a ter tumores mais agressivos e se recomenda iniciar o rastreamento um pouco antes da população geral, ou seja, que seria a raça branca, então a partir dos 40, 45 anos. Chamou atenção quando você começou a primeira resposta e aí falou que alguns homens, eles escondem os sintomas dos familiares. A gente sabe que o homem já não procura muito, né, a consulta, mas aí tu tem um sintoma e tu esconder, tu tá fazendo mal a ti, tu tá escondendo de ti mesmo. Isso tem acontecido com uma certa frequência, quer dizer, o homem ele sabe que pode ter o câncer de próstata e mesmo assim ele não vai procurar um médico. E quais são esses sintomas? Até para daqui a pouco o homem que não sabe o que está acontecendo no meu corpo que é diferente, que opa, pode ter alguma coisa ligada com câncer de próstata que eu tenho que procurar ajuda. Sintomas urinários, né, Ricardo? Dor para urinar, aumento de frequência para urinar, né? Urinando várias vezes ao dia em pequenas quantidades, urinar bastante durante o período da noite, tá? Sangramento na urina. Outro sintoma importante é presença de sangue no esperma quando o homem ejacula. São sintomas de possíveis acometimentos de câncer de próstata com envolvimento local. Dores, né? O câncer de próstata é um dos locais que ele mais dissemina nos ossos, então dores inexplicadas que não são tratáveis com analgesia normal, que são recorrentes, também é uma questão importante para se investigar. E quando, então, a pessoa sente esses sintomas, vai para o médico, né? E aí também é um outro tabu, que é ir ao médico, vergonha, não se sabe exatamente, mas muito provavelmente por vergonha, né, de ir ao médico e de fazer o próprio exame, né, porque esse também é um outro tabu. Eu acho que um dos grandes, inclusive. Isso é importante a gente falar quando eu falei de desmistificar um pouquinho algumas coisas. Atualmente se recomenda o PSA. Tá? O toque retal, feito pela grande maioria dos médicos, está caindo fora no rastreamento do câncer de próstata. É mesmo? Quando a gente fala, precisa ter treinamento para isso, né, Ricardo? Então, quem faz isso é o urologista. O urologista ainda faz o toque retal. Mas para a grande população, o PSA como exame de rastreamento hoje em dia já está adequado. Mas eu me lembro de outras conversas, a gente falando aqui com outros especialistas, diziam, olha, é importante fazer o PSA, mas o que dá comprovação mesmo é o exame do toque. E isso mudou? O PSA melhorou a forma agora de rastreamento disso? Qual é a confiabilidade, né, do PSA e não tendo mais a necessidade do toque? O diagnóstico sempre vai ser confirmado com uma biópsia. Né? O PSA vem alterado e vai ser confirmado com uma biópsia depois. Mas se tiver o problema, necessariamente tem que aparecer no PSA? Às vezes tem câncer que não aparece no PSA, a pessoa tem câncer e o PSA é baixo, e às vezes o PSA é aumentado sem a pessoa ter câncer, que o PSA aumenta também em patologias benignas. PSA, tá? Até para a gente esclarecer, é sangue, né? É o exame de sangue. É sangue. Faz o exame de sangue para um monte de coisa, dentre eles fazem também o exame do PSA. É o antígeno específico da próstata, ele é só produzido por células prostáticas. Vai aumentar tanto em doença maligna, câncer de próstata, quanto doenças benignas na próstata. Uma infecção urinária às vezes pode aumentar o câncer de próstata também. Aumentar o nível do PSA. Essa definição de fazer o exame de toque ou não, isso é de cada profissional? De cada profissional. Cada um segue uma linha de investigação. Sim. Mas hoje em dia, se a gente lê as diretrizes, o PSA isoladamente já estaria adequado. Dá para dizer que ele detecta ali 90%, 95% dos casos? Depende do nível de PSA que a gente vai usar como ponto de corte, Ricardo. Isso é questão muito mais técnica, de sensibilidade e especificidade do exame. Se a gente usar um ponto de corte mais baixo, ele vai detectar mais
casos de câncer de próstata. Se a gente aumentar o nível de detecção dele, níveis mais elevados, digamos acima de 8 nanogramas por ml, vai diminuir um pouco a sensibilidade. Eu acho que isso é uma questão um pouquinho técnica que não caberia muito discutir. E a questão da prevenção? Médico oncologista Rafael Sevaldo, a gente fala tanto que é importante buscar logo ajuda, fazer os exames, mas enquanto que aumenta a chance da pessoa ter uma recuperação, descobrindo mais cedo, mas o quanto seria esse mais cedo, já descobrindo no primeiro ano, no segundo ano, e quando é tarde já, como é que a gente pode falar dessa linha do tempo? Sempre que nós diagnosticamos um câncer, nós realizamos exames para estadiamento, que a gente fala. Colocar os cânceres em diferentes estágios, né? Desde o estágio que a doença está bem inicial, localizada na próstata, estágio 1, 2. Normalmente é quanto tempo de doença esse estágio 1 ou 2? Não tem como a gente saber quanto tempo a doença está se desenvolvendo no corpo da pessoa. Isso a gente ainda não tem como definir, né? Até estágio de doença avançada, que é o estágio 4, certo? Quando a gente diagnostica a doença em estágio de doença localizada, com ela restrita à próstata, a gente está falando em chance de cura de quase 100%, Ricardo. Quando nós falamos em doença avançada, que ela já tem metástase em outros órgãos, a sobrevida em 5 anos cai para em torno de 30%. Tá? Então a gente está falando de uma doença de fazer rastreamento para diagnosticar ela de modo localizado, ainda restrita à próstata, com altíssima chance de cura, de praticamente 100%, para uma doença que, via de regra, quando já está disseminada, vai matar 70% das pessoas quando encontrada nessa fase. Então, rápido, né? Tem que ter muita atenção. Tem pergunta de ouvinte aqui, o Astor de Lajeado, ele perguntou se a numeração do sangue, em relação a esse exame de sangue, né, para constatação de câncer ou não, se tem uma numeração que constata esse câncer. Como é que funciona isso, né? Eu acho que essa é a dúvida dele. Isso que eu comentei então com o Ricardo, que geralmente se usa como ponto de corte acima de 4, tá? Quer dizer que quem tem PSA acima de 4 tem câncer? Não. Tá? Quando a pessoa tem PSA acima de 4, deve-se investigar. Isso é um ponto, isso sendo bem simplista. Tem outras maneiras de acompanhar, de refinar isso, né? Muitas vezes, hoje em dia, o recomendado muitas vezes é fazer o exame de PSA, se o PSA dá alterado, para aquelas pessoas que têm acesso, confirmar com uma ressonância. Que a ressonância é um exame bem sensível para visualizar, então, nódulos, né, e guiar uma biópsia. Para a gente não fazer, para o radiologista não fazer biópsias aleatórias, digamos, na próstata, e bem naquele ponto localizado que visualizou o nódulo. Então, geralmente, acima de 4, respondendo ao ouvinte, se começa uma investigação. Dr. Rafael Sevaldo, e quando você fala no primeiro estágio, que daí tem a chance muito grande de cura, normalmente os sintomas eles já aparecem nesse primeiro estágio, ou aí realmente é a pessoa que está fazendo o exame regular, mesmo sem ter nada aparecendo? E quando, né? Eu já vi que já balançou a cabeça, e quando começam a aparecer então os sintomas, em que estágio? Geralmente no estágio 3 ou 4, quando a doença já está localmente bem avançada. E aí muitas vezes já é tarde, então. E muitas vezes já é tarde, já é uma doença já não mais passível de cura. Eu acho que esse recado é muito importante. Quando você perceber o sintoma, talvez já seja tarde, ou você vai ter pouco tempo de vida. Então, por isso, homem, é importante fazer esse acompanhamento, como disse o Dr. Rafael Sevaldo, com histórico familiar a partir dos 40, 45 anos e sem histórico a partir dos 50. Eu estou com 42, eu já comecei, já fiz meus exames de sangue normal, já falei, coloca o PSA aí. Né? E ali já veio que tava tudo certo. Não custa, é o exame de sangue. Tu faz exame de sangue para colesterol, para triglicerídeos, tanta coisa. Pede, homem, já pede o PSA ali junto, que daí já vai ter o bom encaminhamento, né, doutor? Perfeito. Essa é uma decisão que tem que ser conjunta do médico e do paciente, de quando começar e como vai seguir, de quanto em quanto tempo vai. Também é importante, né, Ricardo? Não vou fazer um exame com 50 anos, tá tudo bem. Que não faz mais. Tchau. Né? Não volto mais no médico, só vou voltar Qual é daqui. A frequência?
de novo, diretrizes dizendo coisas diferentes. Alguns lugares dizendo a cada 1 ano, outros dizendo a cada 2, outros a cada 4. Mas a cada 2 anos estaria ok. Então, exame de sangue, gente, é uma agulhinha de nada ali. Eu sou da teoria de a cada ano para garantir. Dependendo quando já está na idade, o que vai custar fazer um examezinho de sangue e pegar ali? Porque vai custar a tua vida, talvez, ou muito mais tempo de tratamento depois. Vou fazer daqui a cada 4, 5 anos. Quem já está chegando na cidade tem que ficar com o olho bem aberto. Esse período é o período que a doença pode girar, né, e disseminar. Se é um tumor mais agressivo, às vezes 4 anos é muito tempo. A nossa região, aqui na nossa região, em geral, as pessoas procuram, os homens, né, nesse caso específico, eles estão procurando, ou ainda precisamos trabalhar isso? Muito. De um modo geral, a gente sempre precisa trabalhar. Teve um estudo que, eu não estou falando agora da nossa região, um estudo mundial, né, que de 2010 a 2019 houve um aumento de 20% de casos de câncer, de um modo geral, causados por algum fator de risco evitável, né? Então a gente ainda está trabalhando muito pouco em prevenção. E não só nós como comunidade médica, mas os pacientes também às vezes estão ouvindo o recado, né, mas não estão seguindo as nossas orientações. Então vamos seguir o exemplo do Ricardo Sander aqui. Noeli Steffler Scherer, já fui paciente dele na oncologia, ótimo médico, é o que diz a Noeli. Pela nossa live também aqui no WhatsApp, que honra ouvir esse querido Dr. Rafael, conheci ele enquanto trabalhava no HCPA. É assim? Tá certo? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ok. E agora ele é doutor do meu sogro, Luiz Schnack. Um abraço especial para ele e a Inês Wagner, do Universitário. Mandando recado aqui para ti também. Parabéns e boa explanação aqui. Acho que passou vários recados importantes. Quem sabe, né, ajudando também a salvar algumas vidas para que as pessoas também abram um pouco mais a sua mente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. E temos bastante trabalho nesses 2 meses aí que se estendam durante 12 sempre, que a prevenção é o grande ponto quando a gente fala de câncer. Com certeza, muito obrigada. Conversamos com o médico oncologista, o Rafael Sewald, a respeito dos cuidados e também da prevenção ao câncer de próstata. 11 horas 5 minutos, 20 graus e 6 décimos é a temperatura.